Beleza, galerinha? Tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje ela começa com uma pergunta, né? Vocês sabiam que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas? Na verdade, o último país a abolir a escravidão no Ocidente. Cuba vai abolir a escravidão em 1886 e o Brasil vai abolir a sua escravidão somente no ano de 1888. Então nós temos, infelizmente, né, essa marca vergonhosa na nossa história. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um conjunto de acontecimentos e um conjunto de datas também que vão influenciar ao fim da escravidão aqui no Brasil, tá? Primeiramente, pessoal, é interessante notar o seguinte: em 1845, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, vai promulgar uma lei chamada Bill Aberdeen, e essa lei dizia o seguinte, que a Inglaterra, unilateralmente, individualmente, teria o direito de apreender navios negreiros ou navios que comercializassem com escravos na costa da África. Essa lei, tá? Ela vai estar atrelada ao movimento abolicionista inglês para colocar fim a esse sistema de trabalho, escravidão, né? Mas também, pessoal, tem o interesse da Inglaterra econômico por trás. A Inglaterra é o maior império do século XIX, a Inglaterra está expandindo o seu império para o continente africano e, para além disso, a Inglaterra, devido à sua revolução industrial, ela precisa de um mercado consumidor. Ela precisa de mão de obra livre e de um mercado consumidor. E escravo, a gente sabe, não recebe salário e não consome. O escravo tinha o que o senhor passava para ele. Geralmente no Brasil colônia era uma muda de roupa para um ano, né? E ele só tem o que o senhor fornece. Então, nós temos uma pressão muito grande da maior potência do mundo à época, que é a Inglaterra, e essa lei vai influenciar o Brasil a criar, em 1850, uma lei que proíbe o tráfico definitivamente aqui para o Brasil. Em 1831, uma lei já tinha sido sancionada pelo então ministro da Justiça, Antônio Diogo Feijó, que foi regente do Império também, só que o ministro da Justiça de 1850, Eusébio de Queiroz, ele vai promulgar uma lei, ele vai aprovar uma lei muito mais severa do que a de 1831, culpando os traficantes de escravos e, de certa forma, né, passando a mão por cima da cabeça dos fazendeiros, inocentando os fazendeiros que tinham comprado esses escravos ilegais de 1831 a 1850. Só que em 1850 nós vamos ter uma proibição mais efetiva do tráfico de africanos para o Brasil, tá? E aí o que é que acontece? De 1850 a 1871, nós temos quase que um silenciamento do Império sobre a questão do elemento servil. Só que em 1869, Cuba vai abolir a escravidão do ventre. A partir de então, os nascidos em Cuba de mães escravas não seriam mais escravos, seriam ingênuos. E de 1864 até 1870, o Brasil vai se envolver num conflito, tá? No sul da América, que é o maior conflito da América Latina, que se chama Guerra do Paraguai. Nessa Guerra do Paraguai, a maior parte dos escravos vão lutar também na guerra. Então, muitos homens negros, livres, libertos e ex-escravos vão para a guerra e, quando voltam para a guerra, obviamente, o Exército vai ser uma das grandes instituições que vai cobrar mais direitos para essa população. Então, o Império ali teve, de certa forma, um impasse. Homens negros estão indo lutar pelo Império Brasileiro, mas homens negros também são escravizados no Brasil. Esse acontecimento vai influenciar em 1871 a passagem da Lei do Ventre Livre, que era a lei que dizia que a partir de 1871, no caso 72, né, porque nós temos um ano de vacância da lei, a partir de 1872 ninguém nasceria mais escravo. Nenhum filho de escrava seria mais escravo. Seria, na verdade, um ingênuo que participaria da tutela ou do Estado ou do senhor. Na prática, a escravidão continuaria, porque esse indivíduo ou seria mandado para a tutela do Estado, para ser criado pelo Estado trabalhando em instituições oficiais, ou seria criado pelo senhor da sua mãe. Então, consequentemente, ele seria, na prática, escravizado também. Foi uma lei, de certa forma, fraca, tá? Em 1885, nós vamos ter a sanção da Lei dos Sexagenários. Essa lei, pessoal, ela vai vir para libertar os escravos com 60 anos ou mais, tá? Então, notem bem, essa lei, no primeiro momento, se vocês olharem, já é uma lei muito brutal. O cara vai ser alforriado aos 60 anos, só que ele tem que ainda pagar 5 anos de serviço ao seu senhor, mas quando você vai para a demografia brasileira, a estimativa de vida de uma pessoa escravizada no Brasil é entre 45 e 50 anos.
Então, realmente, era para a morte libertar o indivíduo. Para além disso, a lei dos sexagenários ela vem para conter o movimento abolicionista no Brasil, que já estava muito forte. Escravos fugiam das fazendas, abolicionistas na área urbana já estavam se fortalecendo muito, médicos, advogados, estudantes das faculdades de Direito do Recife, de São Paulo, jornalistas. Havia um movimento urbano muito forte, inclusive um movimento que cooperava entre escravizados e livres pelo fim da escravidão. E a lei dos sexagenários ela vai vir justamente para tentar conter esse movimento das ruas e levar para o parlamento a resolução do problema. Só que não conteve, pelo contrário. A tentativa de reprimir o movimento fez com que o movimento se fortalecesse ainda mais. Em 1886, nós vamos ter a abolição das chibatas, a abolição dos castigos físicos, e aí, basicamente, o sistema escravista estava sendo minado, estava recebendo o seu golpe final. Em 86, como eu falei para vocês, temos a abolição em Cuba, o Brasil é uma vergonha mundial. O Brasil é o último país escravista do Ocidente. Isso vai gerar uma pressão muito grande na opinião pública, políticos, o próprio movimento abolicionista, os escravizados fugindo também em massa, porque agora não se pode mais castigar fisicamente os escravos. Em 1887, o Marechal Deodoro da Fonseca vai enviar uma carta para a princesa Isabel dizendo que o exército não perseguirá mais escravos fugidos, tá? Então, em 1888, no dia 13 de maio, quando a Lei Áurea foi aprovada somente com 2 artigos, é extinta a partir da data desta lei a escravidão no Império Brasileiro. Segundo artigo, todas as leis e disposições contrárias a esta lei foram revogadas. Só que essa lei, pessoal, também vai ser uma lei bastante conservadora. A gente costuma dizer que a lei se chama Lei Áurea. Machado de Assis diz que foi o único dia de delírio que ele viu na vida dele e, obviamente, que deve ter representado muito para aqueles escravizados que conseguiram a alforria naquele momento. O Brasil ainda tinha em torno de 700 mil pessoas em situação de cativeiro, então foram 700 mil pessoas sendo libertas por essa lei, tá? Num país de 12 milhões de habitantes. Só que essa lei traz liberdade, mas não traz igualdade. Nós vamos ter o surgimento das teorias raciais, né? Inferiorizando a população negra. Nós vamos ter também uma busca muito grande por imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas e para trabalhar também nos centros urbanos. Essa população negra, ela recebe a liberdade, mas ela não recebe direitos civis, direitos sociais, ela não recebe direitos políticos e a gente pode dizer que estamos ainda buscando uma nova abolição. Em 1889, os fazendeiros, com raiva do Império, vão promover um movimento indenizista, procurando a indenização por essa mão de obra que foi, liberta. Não conseguem. O Império também estava tentando aprovar uma lei de divisão de terras, uma reforma agrária, e aí esses fazendeiros, juntamente com o exército, vão dar um golpe no Império, derrubando ali, o segundo Império Brasileiro, que iria passar para um terceiro, e proclamando a República em 1889. Só que isso já é um assunto para uma próxima aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!